Fala turma, beleza? Meu nome é Walton Coelho e nesse vídeo a gente vai aprender a trabalhar com a propriedade objeto no JavaScript. Bom, e para quem já tem background de outras linguagens de programação, isso não tem nenhuma relação com a linguagem orientada a objetos. Aqui a gente está lidando apenas com a propriedade. Bom, nós vamos aprender a manipular as propriedades de um objeto substituindo ou atribuindo novos valores de uma chave específica ou até mesmo criar novas chaves com seus respectivos valores, além também de criar um novo objeto dentro de um objeto. Pode parecer muita redundância e um pouco complexo, mas vocês vão ver que é molezinha, a gente vai aprender a trabalhar junto aqui com esse objeto. Então vamos para o código? Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer, no caso, como eu já fiz aqui, foi declarar aqui declarar que o nosso objeto, no caso aqui é uma variável, que recebe aqui um par de chaves. Por quê? Porque dentro dele a gente vai declarar aqui as nossas chaves e os nossos valores. Por exemplo, eu vou adicionar aqui a minha chave nome, que eu separo aqui com 2 pontos, e vou colocar o meu valor, que no caso será um nome. Vou colocar aqui meu valor vai se chamar Eliana. E mais um ponto de atenção aqui. Em outras estruturas, em finalização de outras estruturas aqui no JavaScript, a gente sempre usa aqui o ponto e vírgula. Mas nesse caso, a gente está aqui dentro do objeto. E a gente vai, como a gente vai adicionar novos valores, a gente precisa apenas separar por vírgula. Então eu já tenho aqui a minha primeira chave, que é a chave nome, e já tenho o meu primeiro valor, que é o meu valor Eliana. E aí eu vou colocar aqui uma nova chave chamada de idade, e eu vou colocar aqui a idade de 20. E olha só que diferente. Na primeira chave eu utilizei aqui uma string, separada aqui pelas aspas. Já no segundo eu adicionei apenas a idade, apenas um número, não coloquei aqui as aspas. Então veja que o objeto ele já é versátil nesse ponto de que ele vai aceitar aqui vários tipos de valores. Então eu posso adicionar aqui uma string, posso adicionar um número, posso adicionar um array ou posso adicionar até mesmo um novo objeto. E isso é que é interessante, porque a gente vai poder trabalhar, consultar e manipular esses dados de maneira muito mais simplificada, utilizando menos código e de maneira mais consistente, né? Então vamos continuar aqui. Deixa eu adicionar aqui novas chaves. Eu já tenho aqui a chave nome, a idade. Vou colocar aqui outra chave chamada de skills. E nessa skills eu vou colocar aqui como habilidade o JavaScript. Sempre separando aqui com vírgula. Vou adicionar mais uma aqui, mais uma chave chamada nível. E vou separar aqui e vou colocar aqui o meu valor chamado intermediário. Pronto. Então aqui, olha só, eu já tenho montado, no caso, o meu objeto. E esse meu objeto ele tem os seguintes chaves, chave nome, chave idade, chave skills, chave nível, com os valores de Eliana, 20, JavaScript e intermediário. Vamos consultar aqui, no caso, vamos imprimir para ver como é que sai lá o resultado. Vou colocar aqui meu console.log e vou chamar aqui, no caso, a minha variável, que é o meu objeto programador. Vamos executar aqui e vamos ver como é que vai ser impresso aqui esse resultado. Então, olha só, ele já transformou o meu objeto, que está aqui entre as chaves, e já tenho aqui meus valores e as respectivas. Já tenho aqui as minhas chaves e os respectivos valores. Agora vamos supor que eu queira inserir aqui um novo valor, uma nova chave com um novo valor de forma dinâmica, sem precisar agora mexer no meu objeto que já está pronto. Como é que eu faço isso? E dá para fazer isso de forma muito simples. A primeira coisa que eu posso fazer aqui é chamar aqui o meu objeto, que é o programador. E aí eu vou utilizar aqui o dot notation, que é o ponto. E olha só, quando eu utilizo o ponto, o que já aparece aqui para mim? Já aparece a idade, já aparece o nível, já aparece o nome, já aparece skills, que são as minhas chaves. Então aqui eu já poderia começar a trabalhar a manipulação desses dados. Mas o que eu quero é inserir uma nova chave, que eu vou chamar aqui essa nova chave de cidade.
Então eu vou colocar aqui a cidade, vou chamar ela de Alecrim. Agora Alecrim, ó, eu não vou mais separar com vírgula aqui, eu vou colocar aqui um ponto e vírgula. Se eu colocar vírgula, ela vai dar um erro. Então vamos ver se funcionou. O que eu quero, o que eu estou fazendo aqui, ó, é chamando a minha propriedade, chamando a minha variável que é o meu objeto, e através do dot notation, ó, do ponto dot cidade, que é a minha nova chave, que ela não contém aqui dentro desse objeto, e estou adicionando um novo valor, que é o valor Alecrim, que é respectivo aqui à minha cidade. Então vamos executar aqui para ver como é que vai acontecer, o que é que vai acontecer. Olha só, ele já imprimiu aqui o meu objeto. Então meu objeto agora, ó, ele já tem já tem uma nova chave adicionada com um novo valor. Então que é a minha nova chave, a chave cidade com o meu novo valor, que é o valor Alecrim. E aí eu fiz isso de forma de fora, ó, de forma dinâmica, de maneira muito mais fácil, sem eu precisar ir diretamente no objeto que já estava construído. Então essa é uma das facilidades também de utilizar aqui o objeto. E agora vamos imaginar que se eu quisesse adicionar, ao invés de um valor string, como a gente já tem feito, ou de um número, por exemplo, se eu quisesse adicionar no caso aqui um array, por exemplo. Então como é que eu poderia fazer? Então da mesma forma, eu vou deixar o Alecrim aí, e da mesma forma eu chamaria aqui o meu objeto, que é o programador, utilizaria aqui o meu dot notation, o meu ponto dot, e vamos supor que eu quero colocar uma nova habilidade, então eu vou chamar ela aqui de novas skills. Então novas skills, ela vai receber aqui um array, então meu array eu vou iniciar aqui com chaves. E eu vou colocar aqui a minha habilidade. Qual a habilidade que vai ser adquirida? Vai ser a Python. Eu vou separar por vírgula. Vou adicionar aqui novamente as aspas e vou colocar aqui a nova habilidade, que é a React. Aí a mesma coisa, eu vou colocar uma nova vírgula e também vou adicionar aqui as chaves e colocar minha nova habilidade, que agora é a MongoDB. Pronto. Agora vamos ver se deu certo. Então dessa forma aqui eu também estou fazendo de forma dinâmica, através chamando aqui o meu objeto, mais aqui a minha nova chave, que é a chave novas skills. Então vamos ver aqui como é que acontece. Então vamos ver aqui. Então pronto, ó. Então eu já tenho aqui duas chaves e já tenho aqui dois valores adicionados de forma dinâmica. Então olha só, tenho aqui, ó, toda a minha estrutura que está montada aqui antes, e tenho adicionado os outros dois novos aqui de forma dinâmica, que é o meu Alecrim, que é a cidade, e as novas habilidades, que é a Python, React e MongoDB. E agora, se eu quisesse adicionar um outro objeto dentro, como é que eu poderia fazer? Poderia fazer da mesma forma. Então vamos tentar fazer aqui. Vou chamar novamente aqui o meu programador, utilizar aqui o meu dot, e vamos supor que eu quero adicionar vários valores de endereço. Chamar aqui de endereço, e vou atribuir aqui uma nova chave, ou seja, ele aqui já é um novo objeto. Então se ele é um novo objeto, o que eu posso fazer aqui? Adicionar novas chaves, que no caso vai ser logradouro, né? Logradouro, dois pontos, logradouro, e eu vou chamar meu logradouro de Rua Piauí. Pronto, o logradouro aqui de Rua Piauí, separar por vírgula, e vou adicionar aqui uma nova chave chamada cidade. E essa cidade eu vou chamar aqui de Esperantinópolis. Pronto. Então aqui eu já tenho aqui, deixa eu só colocar outro ponto e vírgula. Pronto, eu já tenho aqui o meu novo objeto. Vou limpar aqui a tela e é para funcionar, né? Porque eu estou chamando aqui, ó,
o meu objeto, estou adicionando aqui uma nova chave, está entre chaves, e estão aqui, ó, a chave e está o valor Piauí do logradouro e está aqui a cidade. Na verdade eu vou até adicionar mais um aqui chamada número e eu vou colocar 47, vou colocar um valor. Bora ver se roda. Deixa eu executar aqui. Pronto, olha só o que acontece. Deixa eu subir um pouquinho mais para ficar mais nítido aí para vocês. E agora eu tenho, ó, 3 valores adicionados aqui de forma dinâmica, além do meu objeto original. Então eu tenho aqui a minha cidade, Alecrim. Eu tenho aqui, ó, as minhas habilidades, Python, React, MongoDB. E tenho um novo endereço aqui, ó, que é Logradouro, que é Rua Piauí. Tem uma nova cidade aqui, que é Esperantinópolis, e tenho o meu número 47. Eu fiquei aqui com 2 cidades aqui duplicadas, mas não tem problema, é só para identificar mesmo aqui que eu posso adicionar dentro desse objeto, tanto de uma vez só, né, como também posso adicionar eles de forma dinâmica, como foi que eu utilizei aqui, ó, chamando através do dot notation pelo objeto, mais também aqui as chaves, adicionando os valores, e é o que importa. Tem uma outra forma também aqui, somente agora de visualização, para a gente poder identificar de uma forma mais clara, que a gente tem utilizado aqui o console.log. Mas e se eu quiser ver isso de maneira mais clara aqui, eu posso também utilizar, olha só, o console.table. E deixa eu dar aqui uma comentada e vou executar novamente. Então o que será que acontece? Então ele vai me mostrar aqui, ó, deixa eu só subir um pouco mais, essa tabela. Então essa tabela fica bem mais clara aqui a montagem do meu objeto, e ele vai me dizer o seguinte, olha só, eu tenho aqui as minhas chaves, nome, que é o Eliana, o valor é a Eliana, idade, o valor é um número 20, skills, e a skills eu tenho aqui, ó, o meu array, e o meu array eu tenho, olha só, Python, que é o array 0, começa do 0, né, porque é um array, React e MongoDB. E em cidades eu tenho, olha só, Esperantinópolis, e tenho o número 47. Então essa aqui é só mais uma forma de você poder ver de maneira mais clara a impressão aqui do resultado de tudo que você for fazer aqui relacionado aqui ao JavaScript. Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado de trabalhar com objetos. Claro que dá para fazer muita coisa, e qualquer dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo, você pode dar um comentário aí, ou se você achou que foi útil, pode ser útil para uma outra pessoa, é só compartilhar esse vídeo, para a gente poder também aí compartilhar mais conhecimento com o máximo de pessoas possível. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau.